Olá, sextos anos, tudo bem? Sou a professora Gabriela e hoje eu vim para explicar um pouquinho para você sobre múltiplos de um número e mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque é muito importante nós sabermos calcular o MMC, né? Nós vamos usar bastante o cálculo do MMC nas nossas próximas aulas, tá bem? Então vamos começar. Nós vamos começar falando sobre os múltiplos de um número. Múltiplos de um número são os números que nós encontramos multiplicando, tá? Então, múltiplos vem da ideia de multiplicar. Então, como que nós encontramos os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, de 4 e de 5? Nós encontramos os múltiplos de 2 multiplicando 2 pelos números naturais. Mas quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós devemos começar pelo 0, ir para o 1, o 2, o 3, e na verdade a gente segue infinitamente. Então, a gente multiplica os primeiros e aí a gente coloca 3 pontinhos, porque aqueles 3 pontinhos dão a ideia de infinito. Nós não temos como calcular todos, então nós calculamos os primeiros e colocamos 3 pontinhos. Vamos ver? Então, aqui, ó, múltiplos de 5. Então, como é que eu encontro os múltiplos de 5? Multiplicando os nossos números por 5. Então, nós começamos sempre pelo 0. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25. E olha só, aqui estão, ó, os 3 pontinhos. O que quer dizer isso? Que eu poderia seguir. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 5 vezes 9, 5 vezes 10, 5 vezes 11 e assim por diante. Então, encontrar os múltiplos de 5 é multiplicar o 5 pelos números naturais. E as respostas são os nossos múltiplos. Como que nós representamos? Nós colocamos o M de múltiplo, certo? E aí dentro dos parênteses nós botamos o 5 e um sinal de igual. Então esse M quer dizer múltiplos de 5, tá? E aí após a igualdade nós escrevemos os múltiplos. Então, sempre que vocês verem um M e do lado um número dentro dos parênteses, nós estamos falando nos múltiplos do número 5. Quem são os múltiplos do número 5? São todos aqueles números que nós encontramos multiplicando por 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20, né, 25, 30. Como aqui não tem mais espaço, eu vou parar, mas poderia seguir. Quando eu, vou parar, eu não simplesmente encerro. Eu preciso colocar o quê? As minhas reticências, que são esses 3 pontinhos. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Que continua infinitamente, que não para. Eu poderia fazer 5 vezes 100, 5 vezes 1000, 5 vezes 1.528.724. Eu poderia seguir multiplicando, mas a ideia é encontrar os primeiros, certo? Agora o segundo exemplo, múltiplos de 2. Encontrar os múltiplos de 2 é multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E poderia seguir. 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, vezes 10, 11, 12 e assim por diante. Como que eu represento os múltiplos? Coloco o meu M, múltiplos de 2 e boto um sinal de igual. Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Como não tem mais espaço, vou colocar reticências. Como saber até onde calcular? É importante calcular de 5 a 10 múltiplos, né? Quanto mais, melhor. Mas, se não é dito quantos eu preciso calcular, pelo menos uns 5. E se numa prova, por exemplo, diz, calcule tantos múltiplos, aí vocês calculam a quantidade que foi pedida, tá? Então, bem simples. Múltiplos de um número, basta eu multiplicar esse número, tá? Por 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Agora nós vamos ver o mínimo múltiplo comum, conhecido, né, abreviado por MMC. Então, ó, o primeiro M é o mínimo, o segundo é o múltiplo e o C é o comum. Muitas pessoas, em vez de usarem mínimo, usam menor múltiplo comum. Então, o que quer dizer o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum? É quando nós temos dois ou mais números e nós queremos encontrar qual é o menor, né, o menorzinho, múltiplo que os dois têm em comum, ou seja, que é múltiplo dos dois números. Como assim? Então vamos lá. Considere 5 e 6. Primeiro está pedindo M de 5. O que é isso? Os múltiplos de 5, aqueles que nós calculamos aqui. Agora eu vou colocar direto. Se no exercício pedir vocês não conseguirem fazer de cabeça, vocês podem fazer no cantinho. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2. E aí na hora da resposta vocês vão botar só os múltiplos. Então, o que são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vou botar aqui as minhas reticências. Parei. Vocês viram que eu coloquei até mais múltiplos, né, do que eu tinha colocado aqui. Então, eu coloquei vários múltiplos, tá? Então, M de 5 são os múltiplos de 5. Mesmo assim, tem que colocar reticências porque continua, tem mais. M de 2, agora os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, faltou espaço, coloquei reticências. Então, coloquei os múltiplos de 5, coloquei os múltiplos de 2, que, né, nós aprendemos a calcular. Agora o exercício pede os múltiplos comuns, só os múltiplos comuns. O que é múltiplos comuns? São os números que aparecem nos dois. Ser comum é ser comum aos dois. Então, o que aparece nos dois? O número 0, agora o número 10, depois 15, 12, ó, o número 20. E com certeza tem mais, só que aqui não está aparecendo. Então, eu vou copiar os que aparecerem comum. Então, quais são os múltiplos comuns? O 0, o 10 e o 20. E vou colocar reticências porque tem outros múltiplos que são comuns, tá? Então, múltiplos comuns são esses números aqui que são comuns aos dois. E agora me pede o menor múltiplo comum, tá? O MMC. Com um detalhe, né, que vocês podem pensar. Então, assim, ó, os múltiplos de 5, os múltiplos de 2, e aqui estão os múltiplos comuns, ou seja, os que aparecem nos dois. O menor múltiplo comum é olhar dessa lista qual é o menor. Só que, ó, atenção, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum, será o menor múltiplo excluindo o 0. Então, o nosso menor múltiplo comum, o nosso MMC, vai ser sempre vocês olharem dos números que aparecem nos dois, qual é o menor. Só que com um detalhe, nós temos sempre que excluir o 0. Então, para encontrar o MMC, não pode ser 0. Então, vocês olham, dos que nós encontramos que repete, foi o 0, 10 e o 20. Como não pode ser o 0, qual é o menor? É o 10. Então, o nosso MMC, que nós representamos assim, ó, M de menor ou mínimo, M de múltiplo, C de comum. Agora, é que nem esse, a gente tem que colocar dentro de parênteses. Como eu tô olhando para dois números, eu boto o 5,2 e aqui eu boto a minha resposta. Então, o menor múltiplo comum nós representamos pelas letras iniciais, MMC, e aqui dentro dos parênteses eu boto os dois números que eu estou analisando, 5 e 2, e eu coloco a minha resposta. Qual é o menor múltiplo comum? É o 10. Então, encontrar o MMC é encontrar qual é o menor múltiplo que é comum aos dois números, tanto ao 5 quanto ao 2. Então, se eu quero o menor múltiplo, primeiro eu calculo vários. Então, vários múltiplos de 5, vários múltiplos de 2. Como eu quero que se repita, que seja do 5 e do 2, aí eu anoto quais são os que se repetem, 0, 10 e 20. E aí ele quer o menor, com um detalhe, o MMC não pode ser o 0. Então, a gente pega o menor esquecendo o 0, ou seja, o 10. O meu menor múltiplo comum
é o 10. E pode ser cobrado de vocês por extenso, menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum ou direto MMC. Então lembrem, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora ele pede para considerar os números 2 e 3, tá? Primeiro ele pede m de 2. O que é m de 2? Os múltiplos de 2, nós já tínhamos calculado. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E vou botar reticências. Então, lembrem que basta multiplicar por 2. M de 3, eu tenho que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Reticências. Então, M de 2 é multiplicar por 2. M de 3 são os números que eu encontrei multiplicando por 3. Agora ele quer os múltiplos comuns. O que são os múltiplos comuns? Os que se repetem. O 0 sempre vai estar. O 6. O 12. O 18 e da lista que eu fiz aqui não tem mais. Se vocês continuassem, vocês encontrariam outros. Então, lembre, múltiplos comuns é os que se repetem. 0, 6, 12, 18 e vou botar reticências porque com certeza tem mais. E agora eu quero MMC de 2 e 3. O que é isso? É a mesma coisa que foi solicitada aqui. Ele quer o menor múltiplo comum de 2 e 3, ou seja, de todos os múltiplos de 2 e 3, ele quer o menor que aparece nos dois. Lembrem que nós não podemos, ó, não pode o 0. Lembrem disso. É o menor, mas não pode ser o 0. Então, se eu quero o menor que é comum aos dois, eu vou olhar aqui. Tirando o 0, que a gente não pode, quem é o menor? É o 6. Então, o meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum de 2 e 3, é o 6. Certo? Então, o nome já diz mínimo, menor, múltiplo, comum, ou seja, o menor número que é múltiplo dos dois, tá? Agora aqui, considere 6, 8 e 12. Em vez de 2 números, são 3 números. Como que eu faço? Da mesma forma, podem ser 3, 4, 5. Nós temos que encontrar o menor múltiplo agora de 3 números, tá? Então, vamos lá. Múltiplos de 6. Ah, já é muito grande esse número, eu não consigo fazer de cabeça. Vai lá no cantinho. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, tá? Então, vai ser 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36 e vou parar aqui. Múltiplos de 8, tabuada do 8, multiplicar por 8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. Agora vamos para os múltiplos de 12. Esse sim é muito grande, então a ideia é que vocês façam 12 vezes 0, 12 vezes 1, tá? Não precisa saber fazer de cabeça, façam o cálculo no cantinho para vocês encontrarem. Então, múltiplos de 12, 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 3... 12 vezes 2 é 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48, reticências. Múltiplos comuns. Agora eu quero um múltiplo que aparece, que seja comum aos 3. 0,
6 não, 12 aparece aqui, mas aqui não, lembre que agora tem que aparecer nos 3, 18 não, 24 sim, ó, 24, 24, 24, 30 não, 36 aparece aqui, mas aqui não. Então, o que eu encontrei aqui? Os múltiplos comuns, o 0 e o 24. Se eu continuasse, eu encontraria mais? Sim, o próximo múltiplo comum deles seria o 48, mas como eu não segui aqui, eu não enxerguei, tá? Ah, mas aí como é que eu vou saber até onde eu vou? Vocês têm que fazer até encontrar pelo menos 2 múltiplos comuns, o 0 e o próximo. Se vocês encontrarem 3 múltiplos, 4 múltiplos, 5 múltiplos comuns, tranquilo. Mas a ideia é encontrar pelo menos 2 que se repitam em todos. E claro, como aqui era 3 números, fica mais difícil, né? Então, achei os múltiplos de 6, achei os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12. Quais eram os múltiplos comuns que se repetiam nos 3 números, 0 e 24? Agora ele quer saber o MMC de 6, 8 e 12, ou seja, ele quer o menor múltiplo e que esse múltiplo se repita nos 3, o menor múltiplo comum. Então, de todos os múltiplos comuns eram esses. O menor, lembrando que não pode ser o 0, o meu menor múltiplo comum é o 24, certo? Então, mais uma vez, o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum é o menor número que nós encontramos que é múltiplo de todos, sempre tirando o 0. O 0 não pode. Ele tem que estar aqui porque ele é múltiplo, mas quando a gente quer o menor, a gente quer o menor excluindo o 0. Isso é a definição de MMC. É o menor múltiplo comum tirando o 0, tá? Então, mais um exemplo de MMC nessa forma aqui. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, reticências. Agora, múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, reticências. Então, aqui eu fiz 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6. Agora, múltiplos de 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6. Múltiplos comuns. É o nosso 0, 5, 6 não, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30. Então, quais foram os múltiplos comuns? No caso aqui, o 0 e o 30. Tem mais? Com certeza que nós conseguimos encontrar mais números, mas aqui não apareceu. Então, coloca reticências. Lembre que nós temos que encontrar pelo menos 2. E aí, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 5 e 6. O menor múltiplo que aparece nos 2, lembrando de excluir o 0. Então, eu não posso 0. Qual foi o menor múltiplo que apareceu nos 2? 30. Lembrem que tem outros múltiplos, tá? O 60 seria múltiplo dos 2, o 90 seria múltiplo dos 2. Então, nós temos outros múltiplos comuns, mas o MMC é o menor. Então, quando pedir o MMC, a ideia é vocês escreverem até acharem um número que se repita nos 2. O que se repetir nos 2, o primeiro, sempre lembrando de excluir o 0, né? Tirando o 0, o primeiro que aparecer será o nosso MMC, certo? Então, múltiplos é multiplicar pelo número que eu quero. Mínimo múltiplo comum é eu encontrar qual é o menor múltiplo comum, ou seja, que se repete de 2 ou mais números. E agora a gente vai ver uma forma prática de encontrar o MMC, sem ter que fazer todos esses passos, né? É chamado de método de fatoração ou método prático. Vamos lá? E agora nós vamos ver a terceira parte da nossa aula, que é o MMC pelo método prático ou método de fatoração. Então, nós vimos, primeiro, o que era apenas múltiplos de um número. Depois, nós vimos como encontrar o mínimo múltiplo comum pela definição, que é aquilo, encontra os múltiplos de um número, encontra os múltiplos de outro, encontra os múltiplos que se repetem, e aí olha qual é o menor deles que se repete, tirando o 0.
E agora, né, pô, sempre eu vou ter que fazer aquela forma? Não, foi criado um método usando a fatoração, que é um método mais prático, né? Algumas pessoas preferem fazer aquele método que eu mostrei antes para vocês e outras preferem fazer pelo método prático ou método de fatoração. Na verdade, esse método é o mais usado. Quando vocês forem, né, para o 7º ano, 8º ano, 9º ano, até ensino médio, esse método será bastante usado. Por isso que é muito importante que vocês aprendam. Vamos lá, então? Eu trouxe para vocês 4 exemplos. O exemplo A, o exemplo B e o exemplo C são exemplos iguais aos anteriores que a gente fez. Então, o nosso exemplo A era achar o MMC de 5 e 2. Se vocês, né, voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver. Depois o nosso exemplo, acho que era o C lá, era achar o MMC de 6, 8 e 12. E o nosso último exemplo era achar o MMC de 5 e 6. Então, eu escolhi os mesmos exemplos para que, né, vocês vissem que vai dar a mesma resposta, só que de outra forma. E o exemplo D é um exemplo com números maiores, tá? Para vocês verem que quanto maior o número, um pouquinho mais de trabalho, mas sempre o mesmo método. Então, como calcular o MMC pelo método de fatoração? Vocês devem fazer o quê? Escrever os números que vocês querem calcular, né? Que no caso é o 5 e o 2, separados por uma vírgula. No caso aqui eram 3 números, então 6,8,12. Aí nós devemos colocar um traço bem comprido, tá? Aqui é que vai acontecer todo o nosso cálculo. Desse lado nós vamos botar um número que vai dividir. E aqui embaixo nós botamos as respostas. Então vocês devem colocar aqui o menor número possível que divida um ou os dois números. Então não precisa ser um número que vai dividir 5 e 2, mas o número tem que dividir ou 5 ou 2. Então nós devemos começar sempre pelo menor número, né? A forma mais comum é falar em números primos, mas caso vocês não lembrem o que são os números primos, não tem problema, vamos pensar no menor. Então qual é o menor número? Então a gente começa, né? Não é por 0 nem por 1, porque o 1 divide todo mundo. A gente começa pelo 2, depois vai pro 3, depois vai pro 5 e assim por diante. Então vai sempre pelo menor. Então, primeiro 2, deu para dividir por 2, divide. Depois o 2 de novo e o 2 de novo. Quando não der mais para dividir por 2, aí eu passo pro próximo, tá? Então, primeiro, dá para dividir por 2? Esse daqui eu não divido por 2, mas esse sim. Então eu coloco o número 2. Então, antes de eu botar o número 2 aqui, eu tenho que ver se um deles é divisível. E aí faz assim, eu consigo dividir 5 por 2 exato? Não. Então, se eu não consigo dividir, eu vou repetir o meu 5. Então, ó, eu só repito ele. Agora eu vou ver, eu consigo dividir 2 por 2? Sim. E aí eu faço de cabeça. Quanto que é 2 divididos por 2? 2 divididos por 2 é 1. Né? Então, olha só, aqui eu vou botar um número, o menor número que divida ou o 5 ou o 2, tem que dividir um deles. E aqui embaixo eu boto a resposta. Se der para dividir, eu boto a resposta, se não der, eu repito. Então, 5 deu para dividir por 2? Não. Então, eu repito. 2 dá para dividir por 2? Sim. Quanto que é 2 divididos por 2? 1. E se eu não souber fazer a divisão de cabeça? Tu vai fazer isso aqui, ó, 2 divididos por 2. Pega o 2. 2 divididos por 2. Que número que, quando eu multiplicar, vai dar 2? 1. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0. Deu uma divisão exata, porque o resto era 0 e a resposta deu 1. Então, coloca aqui. Claro que, né, 2 divididos por 2 nós sabemos, mas caso seja um número maior. Então, é isso. Escolhemos o menor número que divide um deles. E aí, vou. 5 não dá para dividir por 2, repito. 2 dá para dividir por 2, sim. Então, 2 divididos por 2, 1. Coloco a resposta. Dá para dividir por 2? Não. Vamos para o próximo número. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Não. Então, eu tenho... Dá para dividir por 5? Sim. Coloco o 5 aqui. E agora eu vou fazer a divisão. 5 divididos por 5 é quanto? É 1. Pensem. 5 balas para 5 pessoas, cada uma fica com uma. E agora, o 1 não dá para dividir por 5, então eu repito 1, até porque o 1 não dá mais para dividir. Quando vocês chegarem que todos esses viraram 1, a nossa conta acabou. Então, olha de novo, começa pelo menor e esse menor tem que dividir um deles. Dividir por 2. 5 divididos por 2 não dá,
Repito, 2 divididos por 2 dá. Então, 2 divididos por 2, 1. Coloco a resposta bem embaixo. Vou para o próximo número. Tento por 3, tento por 4, só deu por 5. Então, 5 divididos por 5 é 1. E o 1 já estava como 1, só repete, tá? Quando todos eles virarem 1, nós dizemos que a nossa conta acabou. E aí? Mas cadê o meu MMC? Agora nós temos que pegar esses caras aqui, ó, que nós dividimos e multiplicar eles. Como assim? Nós temos que pegar eles e fazer 2 vezes 5. Eu posso usar a bolinha de multiplicação ou o meu X. Então, se aparecer 2 números, é os 2 números. Se aparecer 5 números, é os 5 números. Se aparecer 15 números aqui, é os 15. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, essa daqui é que é a minha resposta. E aí, como é que eu finalizo? Lembrem, MC, abre parênteses, bota os números que eu quero, 5 e 2. O MMC entre 5 e 2 é quanto? Essa resposta aqui, 10. Se vocês voltarem no vídeo, no exemplo que eu fiz, o MMC de 5 e 2, vocês vão ver que nós também encontramos 10. Então, esse é o método prático, é o método de fatoração. Em vez de eu fazer todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 2, encontrar os comuns e aí ver qual é o menor, eu faço a fatoração direto. Ai, não ficou muito claro. Vamos para mais um exemplo, porque quanto mais praticar, mais claro vai ficando. Agora ele quer o MMC de 3 números, 6, 8 e 12. Então eu coloco 6, boto uma vírgula, o 8, boto uma vírgula, o 12 e um traço. Lembrem, eu tenho que dividir pelo menor número. Dá para dividir por 2? Dá, o 6 divide por 2. Se 1 dividir por 2, tem que colocar. E aí, agora eu vou dividir o 6 pelo 2. Se der para dividir, eu boto a resposta embaixo. E caso não dê para dividir, eu só repito o número. 6 divididos por 2. 6 divididos por 2 é 3. Novamente, se eu não lembro, faz a divisão no cantinho, tá? Então, 6 balas, eu tenho 6 balas, eu vou dividir para 2 pessoas, dá 3 para cada uma. A divisão é o contrário da multiplicação. 6 divididos por 2, que número que quando eu multiplico, né, por 2 dá 6, é o 3. Então, é o 3. Vamos lá agora. 8 divididos por 2, agora eu quero pegar o 8 balas e dividir em 2. 8 divididos por 2, 4. Agora 12. 12 divididos por 2, eu quero pegar 12 balas e dividir em 2 partes. 12 divididos por 2, 6. Então, olha só, já nesse caso, todos foram divisíveis. E eu boto sempre embaixo, ó. O 6 dividido por 2, bota a resposta embaixo, 3. Repete a vírgula. O 8 divididos por 2, bota a resposta embaixo, 4. Bota a vírgula. O 6 divididos por 2, bota a resposta embaixo. Perdão, o 12 divididos por 2, bota a resposta embaixo, 6. E agora, divido por 3? Não, continua dividindo por 2. A gente só vai para o próximo número quando não der mais. Esse aqui é divisível por 2, então repete o 2. E aí vamos. 3 dá para dividir por 2? Não. Se o 3 não dá para repetir por 2, eu repito o 3 aqui, sem problema. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 divididos por 2 é 2. O 6 eu consigo dividir por 2? Consigo. 6 divididos por 2 é 3. Vou para o próximo número agora? Ainda não. A gente só vai para o próximo número quando não der mais. Por que eu vou botar o 2 de novo aqui? Porque esse cara é divisível por 2. Então, vocês vão dividir sempre pelo número enquanto der. Tu só vai para o próximo quando mais ninguém for divisível. Então, 3 dá para dividir por 2? Não. Repete o 3. 2 dá para dividir por 2? Sim. 2 divididos por 2, 1. E agora, 3 dá para dividir por 2? Não. Então, repete o 3. Olha só, o meu 2 aqui apareceu 3 vezes, enquanto no exemplo anterior apareceu uma vez e eu já fui para o 5. Então, novamente, vocês vão dividir pelo menor número, que é o 2, quantas vezes for necessário. Ah, por que já não dividir por um número maior? Não pode, senão não dá certo. Vocês acabam perdendo alguma coisa no meio do caminho. Tem que ser sempre pelo menor número. Então, dividir por 2 e dividir por 2.
Dá para dividir de novo por 2? Agora não, porque esse aqui já parou, é 1, e só tem 3. Então, qual é o próximo número? É o 3. 3 divididos por 3? Dá. 3 divididos por 3 é 1. Esse 1 aqui já estava como 1, então estava pronto. E aqui, 3 divididos por 3, 1 novamente. Quando todos virarem 1, isso quer dizer o quê? Que a nossa fatoração acabou. E agora eu preciso, como vocês lembram? Multiplicar todos os números que apareceram aqui. Agora apareceram bem mais, né? Então eu preciso multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Multiplicar todos esses, ó. O 2 apareceu 3 vezes. 3 vezes. E aí, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, tá? Então, o meu MC entre 6, 8 e 12 é igual a 24, certo? Então, viram já como a conta pode ficar maior? Então, o que vocês precisam saber muito bem? Dividir e multiplicar. Tabuada. Lembra nas nossas primeiras aulas lá, quando eu trabalhei multiplicação e divisão com vocês, bem no início que eu disse que era importantíssimo saber a tabuada, ó, tá aí. Quanto mais eu sei a tabuada, mais facilidade eu tenho. Quanto menos eu sei, mais dificuldade. Então, eu escolho o meu menor número e aí eu divido o 6 pelo 2 e boto a resposta embaixo. O 8 pelo 2 boto a resposta embaixo. O 12 pelo 2 boto a resposta embaixo. Aí, como ainda tinha número para dividir por 2, divido por 2 de novo. 3 divididos por 2 não dá, repete o número. 4 divididos por 2 dá, bota a resposta. 6 divididos por 2 dá, coloca a resposta. E assim nós vamos, quando não dá mais por 2, a gente vai para o próximo número, depois para o próximo, até todo mundo vira 1. Quando todo mundo vira 1, parou. Aqui eu precisei fazer várias vezes pelo 2 e uma vez pelo 3. Aqui eu fiz uma única vez pelo 2, depois eu não precisava pelo 3 e 4, então eu pulei e aí ia para o 5. Mas isso é olhando e tentando. Agora eu quero o MMC entre 5 e 6. Começamos sempre pelo menor. Quem é o menor? 2. Caso tu bote o 2 aqui e não dê para dividir por 2, é só apagar, não tem problema. 5, dá para dividir por 2? Não dá. Então eu repito 5. 6 dá para dividir pelo 2? Sim. 6 divididos por 2 é 3. Então, se tu dividir um número, é suficiente. Dá para dividir por 2 de novo? Ó, vou tentar. 5 divide por 2? Não. 3 divide por 2? Não. Se tu não conseguir dividir nenhum, apaga e vai para o próximo. Quem é o próximo? 3. 5 dá para dividir por 3? Não. Mas o 3 dá para dividir pelo 3? Sim. 3 divididos por 3, 1. E aí vou para o meu próximo agora. O 4 não dá, né? Porque o 5 não divide pelo 4. Então, vou para o 5. 5 dá para dividir por 5? Sim. 5 divididos por 5, 1. E esse daqui já estava até pronto, né? Então, só repete. Lembra que quando vira 1 era o que a gente queria. Então, a gente tem que fazer com que todos virem 1. Todos viraram 1? Sim. Então, a minha conta encerrou. Basta eu fazer o quê? Multiplicar, ó, todos esses caras que apareceram aqui. Então, eu tenho que fazer 2 vezes o 3 vezes o 5. Quando são vários números para multiplicar, eu preciso ter um pouquinho de atenção, né? 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5? 6 vezes 5, 30. Então, o meu MC, ou seja, o meu menor múltiplo comum de 5 e 6, que são esses caras aqui, é igual a 30, tá? Então, se vocês olharem, é sempre o mesmo método. Eu trouxe um exemplo bem pequenininho para vocês, trouxe um que o 2 repetiu várias vezes, trouxe esse daqui que era vários números, mas não se repetia, e agora o MMC de 12,45. Quanto maior os números para fatorar, mais trabalho vai dar. Existem fatorações que são com 120, 148, mais trabalho ainda, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. O que a gente faz? Vai com calma, fazendo a divisão,
Se eu não sei de cabeça, eu faço no cantinho, sem problema. Então, eu começo pelo menor, por 2. 12 eu consigo dividir por 2? Sim, gente. Basta vocês fazerem lá no cantinho e lembrarem que quando eu faço 12 divididos por 2, existe um número na tabuada que dá, que é o 6, ó. 6 vezes 2, 12, sobra 0. Então, 12 divididos por 2 é 6. Agora eu vou tentar o 45. 45 divididos por 2, pego o 4. 4 divididos por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4, sobra 0, baixo 5. 5 divididos por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4, sobra 1. Quando não for, ó, aqui é divisão exata. Quando sobrar resto, não é divisão exata. Então, nesse caso, a gente diz que não consegue dividir. Se eu não consigo dividir, eu repito. Então, é isso. Conseguir dividir é tu fazer e dar uma divisão exata. 12 balas para 2 pessoas vai dar 6 para cada uma e não vai sobrar nada. É uma divisão exata. 45 balas para 2 pessoas dá 22 e ainda sobra uma. Não é divisão exata, sobrou. Então, nesse caso, eu não consegui dividir. Se eu não consigo dividir, eu repito o meu número. Então, lembra, a gente deve sempre repetir quando não é uma divisão exata. Vou agora tentar por 2 de novo. Vamos lá. 6 dá para dividir por 2? Sim, 6 divididos por 2 é 3. Nós já tínhamos tentado 45. Desculpa. Nós já tínhamos tentado 45, não dava, então eu repito. E agora, dá por 2 de novo? Não dá, porque o 45 eu já sei que não dá e é o 3. Então, vou tentar pelo 3. 3 divididos por 3 é 1. E 45? Será que dá para dividir 45 por 3? Eu não sei de cabeça. Sem problema, se a gente não sabe, a gente faz, ó. 45 divididos por 3. Pega o 4, que é sempre pegar o menor. 4 divididos por 3 é 1. Por quê? Porque o número que eu botar aqui, quando eu faço 1 vezes 3, né, ele tem que dar 4 ou mais próximo de 4. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3, 1. Baixo 5. 15 divididos por 3. Existe algum número que quando eu multiplico por 3 dá 15? Sim, o 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 0. Ó, divisão exata. Por que é uma divisão exata? Porque deu resto 0. O que quer dizer isso? Se eu pegar 45 balas e dividir entre 3 alunos, cada um vai ganhar 15 balas e não vai sobrar nada. Isso daqui é a resposta da minha divisão. É isso que eu tenho que botar ali. Então, 45 divididos por 3 é quanto? É o 15. E aí, vou dividir de novo pelo 3. O 1 já virou 1, não é mais problema, a gente só repete. Mas o 15 dá para dividir por 3? Não sei, vamos tentar. 15 divididos por 3. 15 divididos por 3. Tem alguém na tabuada? Tem o 5. 5 vezes 3 é 15, sobra 0. Então, ó, resto 0, divisão exata. Essa é a minha resposta. 15 divididos por 3 é 5. E agora, dá para dividir por 3 de novo? Não, porque o 1 não é nem o 5. Por 4 também não. Então, qual é o próximo número que eu vou botar aqui? O meu 5. O 1 já está pronto, eu só repito. E 5 divididos por 5 é quanto? 1. Ufa, consegui. Lembra que o nosso objetivo é dividir até chegar no nosso número, todos em número 1. Quando todos chegarem em 1, a gente encerra. É sempre bom, quando for a conta grande, ver se fez certinho. Então, 12 divididos por 2, 6. Botei. 45 por 2, não dava. Repeti. Dividido por 2. 6 divididos por 2, 3. 45 por 2 não dava. Repeti. Agora por 3. 3 divididos por 3, 1. 45 por 3, 15. Então, ó, 3 por 3 a resposta está embaixo. 45 por 3 a resposta está embaixo. Vou de novo por 3. O 1 só repete. 15 divididos por 3, 5. Ok. E por 5? O 1 repete. 5 divididos por 5, 1. Certinho. Vamos fazer o que agora? Multiplicar todos esses números que apareceram aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Minha nossa, vai dar uma baita conta. Vai. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 3, 36. Não lembra? Vai lá e faz. 12 vezes 3, tu vai achar 36. E agora, 36 vezes 5? 36 vezes 5. Aí faz ali, 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 3, 15, 16, 17, 180. 180. Minha nossa! Por isso que eu gosto de ir fazendo essa setinha, que é para ver o que eu multipliquei. 2 vezes 2, 4. Aí a resposta, 4 vezes 3, 12. Agora já fica difícil de fazer de cabeça. 12 vezes 3, fiz aqui, 36. Sei que multipliquei até aqui. Agora eu tenho que pegar o 36 pelo próximo. 36 vezes 5, 180. Então, o MMC do 12 e do 45 é igual a 180. E isso aqui embaixo é o meu rascunho. A resposta é essa. Então, pessoal, isso aqui é o MMC por fatoração, pelo método prático. É difícil? É prática, tá? É praticar bastante, é fazer todos os exemplos no caderno de vocês, é fazer todos os exercícios solicitados, que vocês vão ver que não é tão difícil assim. E dominar bastante a multiplicação e a divisão. Então, tá com dificuldade? Volta o vídeo e faz todos os exemplos comigo pausando, tá? E depois que fizer todos os exemplos pausando, aí sim vai pro exercício. Tá bem, pessoal? Agradeço a companhia de todos. Por hoje era isso. E precisando só me chamar, certo? Tchau!